amores e amoras, tudo bem? Hoje nós vamos entrar no capítulo 20 da nossa apostila de número 3. Nesse capítulo, a apostila traz a seguinte informação: meme, parte 1, figuras de pensamento. Bom, o que vem a ser o meme, todos vocês já sabem. Creio que todos vocês em algum momento da vida já viu um meme, já gostou de algum, já compartilhou, ou muitos de vocês, se não a maioria, passam muito tempo vendo os memes e se divertindo com eles. Bom, mas o que vem a ser o meme? É só uma brincadeira de internet mesmo? Será que o meme ele não tem nenhum sentido, ele não tem nenhum significado, ele não tem nenhum motivo para existir? É só uma diversão aleatória e mais nada? É o que nós veremos na nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente precisa saber para que serve o meme, quais são os objetivos desse meme, né? E como ele foi criado. Antes de tudo, vamos ver como se deu a criação daquilo que hoje nós vamos chamar de meme. Um gênero textual que a gente pode considerar um gênero novo, extremamente novo, contemporâneo, e que está recém-chegado na sociedade, né? E a cada vez que a tecnologia vai avançando, os memes vão avançando juntos. Tanto que hoje eles chegaram a um patamar de importância tão relativa, de importância tão grande, que os memes tornaram-se objetos de estudo. Hoje existe uma ciência que dedica-se a estudar os memes, seus fundamentos, os seus preceitos, seus objetivos. E essa ciência nós vamos chamar de memética. O que é a memética? É um ramo, né, de estudos em que pessoas, pesquisadores, dedicam-se a estudar a origem dos memes e os impactos que eles provocam na sociedade. Impactos positivos, negativos, enfim. Quando a gente fala em meme, eles foram criados para atingir um único assunto específico, só um tipo de assunto? O meme vai falar só sobre política? Não. Aí que está uma importância muito grande do meme, uma característica muito interessante, é que ele existe e ele serve para falar sobre todo e qualquer assunto. Existe meme sobre política, religião, esporte, a Covid. Existe meme sobre sexualidade, histórias em quadrinhos, filmes, livros. Existe meme sobre todos os assuntos e temas possíveis e impossíveis que vocês possam imaginar, tá bom? Hoje eu tô com o meu cachorrinho preguiçosa. É isso que ela é, preguiçosa. E aí, falando ainda sobre os memes, que são muito mais complicados do que vocês imaginam e do que eu também imaginava. Achava que meme era só uma brincadeira, que não tinha muito assim, nada a ver, é só pra fazer a gente rir mesmo. É tipo como contar uma piada. Mais ou menos, não necessariamente assim. O meme, ele pra ser criado, ele precisa explorar campos da língua portuguesa muito importantes. Como, por exemplo, figuras de linguagem, figuras de sentido, figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sonoridade. Tudo isso vocês vão ter oportunidade de ver com a Tanuse. Aqui tá falando sobre as figuras de pensamento. Se for o caso, eu posso até postar um vídeo, uma aula que eu dei sobre figuras do pensamento para uma turma específica da instituição. Só para vocês ampliarem ainda mais o conteúdo. Muitas vezes as pessoas criam meme sem saber que estão criando meme. Querem ver um exemplo? Nós temos da professora, lá no texto, quando diz, é verdade esse bilhete? De uma professora que escreve um texto para os pais, né? E logo que ela escreveu esse texto, ele viralizou na internet e tornou-se meme. Várias pessoas reproduziram e fizeram paródias e paráfrase a respeito desse texto e ele se tornou um meme de conhecimento quase que universal. E por que hoje nós estamos falando sobre esse assunto? O que parece uma brincadeira virou um tema de aula, um assunto para aula de redação. Porque a gente está falando em redação e a gente fala sobre os gêneros textuais.
Nós temos gêneros narrativo, dramático, científico, tem vários gêneros. E o meme e o Twitter são o que a gente pode dizer de os dois gêneros textuais mais novos que existem na nossa história. E esses memes, para serem compreendidos, para criar, fazer uma construção de sentido, eles precisam ser inseridos em algum contexto. Por exemplo, o meme sozinho, ele não tem sentido nenhum. É por isso que muitas vezes a gente está ali na internet, a gente vê alguns memes e não compreende. Por quê? Porque para nós, aquele meme, por exemplo, se for um meme relacionado à biologia, não é minha área de estudo, não é minha área de domínio. Então, assim, eu pouquíssimo vou entender sobre aquele meme se ele for alguma coisa relacionada ao assunto da biologia, porque não é minha área de estudo, não é meu ramo. Ou se ele fosse alguma coisa sobre matemática, física, química, por exemplo. Eu, Lica, teria dificuldade em compreender a contextualização do meme. Por quê? Porque eu não faço parte daquele universo de sentido no qual ele está inserido. Por exemplo, a gente não vai entender o meme de política se a gente não entende, se a gente não souber, né? Se a gente não saber qual é o período, o contexto social que a gente está vivendo agora. Será que a gente esqueceu que a gente está no ano eleitoral? Então é comum aparecer memes nesse período, nessa época do ano? Se a gente não tiver essa visibilidade, a gente não consegue compreender os memes. Tem uns que são mais fáceis, a gente olha assim, e antes de terminar a gente já faz uma construção de sentido. Tem outros que a gente precisa ver 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque assim como qualquer outro gênero textual, os memes, eles precisam de alguma outra coisa para eles poderem existir. Eles sozinhos não têm sentido nenhum. Um meme é criado com base em um texto que já foi dito ou escrito por alguém. Isso é sempre. Sempre, sempre, sempre. E como que surgiram os memes? Bom, um escritor e biólogo muito importante chamado Richard Dawkins, ele era um estudioso, um cientista, um pesquisador, e ele tinha nas suas pesquisas, ele fazia muitas críticas ao criacionismo, a ideia de que a criação, né, de que o ser humano, a Terra veio existir por meio da criação, e essa criação foi com base no Criador, que é Deus. Então ele era um crítico desse assunto. Em contrapartida, ele era então um defensor da evolução. Ele defendia a ideia de que os seres humanos evoluíam, uma teoria de Darwin. Então, para justificar, para explicar esse comportamento, Richard ele escreveu alguns livros. Um dos livros que ele escreveu chama O Gene Egoísta, O Gene Egoísta, de 1976. Nesse livro, ele vem falar sobre as características do gene do ser humano, de cada gene individualmente. E aí, ele inventa, né, a palavra meme. Não é que ele inventa, já existia. Se a gente parar para pensar, a palavra meme, ela vem do grego, que significa, a palavra grega, né, é mímena. Mimena. Chama mimena a palavra grega. E o que significava mimena? Mimena significa uma transmissão de cultura, uma transmissão de conhecimento por meio da imitação. E o que esse escritor faz? Ele pega essa palavra mímema, que é em grego, e ele reduz a palavra. Ele faz uma abreviação e vira meme. E o meme nada mais é do que essa reprodução cultural por meio da imitação. Por exemplo, se cria um meme lá nos Estados Unidos. E esse meme, ele é compartilhado em todas as redes sociais. Em algum momento ele vai chegar no Brasil, ele vai sofrer a tradução para o brasileiro e ele vai fazer uma construção de sentido aqui. Então, uma cultura que estava forte lá nos Estados Unidos, essa cultura, ela atravessa o mundo e chega aqui no Brasil. E é isso que os memes fazem. Eles fazem uma travessia de cultura por meio da imitação. Não é nada mais do que imitar aquilo que já existe. E é isso que os memes fazem o tempo inteiro.
E essa imitação, muitas vezes, ela vem de forma aleatória, claro. Igual essa professora que escreveu É Verdade Esse Bilhete, ela não deve ter pensado, elaborado, construído um sentido e falou assim, vou publicar isso, vou escrever esse bilhete para que vire um meme. Provavelmente ela não teve essa intenção. Mas alguém publicou. E quando esse alguém publicou, despertou em outras pessoas, na comunidade de modo geral, o intento, a intenção, o desejo de fazer o quê? De repetir, de reproduzir, de imitar uma cultura que já tinha sido empregada. Se tá certo ou errada, não importa, porque o meme não tem essa preocupação. O meme tem por objetivo primário divertir as pessoas. Mas no meio dessa diversão, nada impede um meme, por exemplo, de fazer uma crítica social, uma denúncia, uma reclamação política, uma reclamação religiosa, uma crítica de caráter ofensivo. Muitas pessoas, por incrível que pareça, criam memes e usam memes para ofender e magoar outras pessoas, para fazer divisão de classes sociais e raciais. Então, nem sempre o meme é tão inofensivo quanto a gente pensa. Nem sempre o meme é criado só para fazer a gente rir. Mas é importante que vocês saibam que esse gênero textual hiper novo, super lançamento, né, assim como o Twitter, os tweets são super lançamentos no campo daquilo que a gente vai chamar de gênero textual. O meme existe, ele tem uma importância relativa na sociedade, uma importância tão grande que ele tornou-se um objeto de estudos, caso contrário ninguém ia falar dele, né? E hoje ele está sendo incluído no ensino, né, da língua portuguesa e no estudo de compreensão textual também, que é a nossa aula de redação, para que os nossos alunos, a sociedade possa compreender que o meme é só mais uma ferramenta linguística que foi criada para nos transmitir o humor e também para nos dar mais uma oportunidade de expressar. A gente pensa o que a gente sente, como nos sentimos em relação a determinado assunto. É por isso que o meme ele é universal, ele não se prende a um único tema. Existem memes sobre todos os assuntos e temas possíveis, né? Eu já falei sobre isso. E é importante que vocês saibam que o meme sozinho, ele não faz sentido. Então, para o meme existir, alguma outra coisa tem que ter existido antes dele e ele vai encostar nessa outra informação, nesse outro texto, para reproduzir, ou para criticar, ou para dar humor, tá bom? Os sentidos de um meme, ele pode variar, até de interlocutor para interlocutor. Eu posso ver um meme e interpretar que ele é só cômico, humorístico, engraçado, e aí uma outra pessoa pode ver esse mesmo meme e assim, nossa, que pesado, né? Ele faz uma crítica aqui, nossa, que preconceituoso. Eu posso não ter essa ideia, mas a outra pessoa ter esse feeling. Por quê? Porque o meme, ele usa um fenômeno muito importante, que é mexer com o leitor. E como que ele vai mexer com o leitor ou com o interlocutor? Ele vai mexer com os nossos sentidos, com as nossas emoções, por meio dos vocábulos, das palavras e das imagens e tal. O meme, ele vai usar aquilo que a gente vai chamar de ferramentas linguísticas, figuras de linguagem, de pensamento, de sentido, de sonoridade, blá, 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 blá. Vocês vão aprender isso com a Tanuse. Ele vai aguçar em nós os nossos sentidos para que, a partir disso, a gente possa ler um meme, assistir, ver, né? E fazer uma construção de sentido e dar um significado para aquilo, tá bom? Tem características para o meme? Não, meme é meme. Só isso. E o que eu quero que vocês saibam? Que vocês façam, desculpa. Eu quero que vocês vão lá na página 347 e façam a produção textual. É só fazer, mandar foto que eu vou guardar e vale ponto, tá bom? É só isso. E qual o objetivo da aula de hoje? Mostrar para vocês que o meme vai muito além de uma brincadeirinha da internet e das redes sociais, tá bom? O meme é um gênero textual, ele é importante, ele é super novo, ele ainda está em fase de construção e de estudos, ele existe e ele foi criado com um objetivo, ele não foi criado aleatoriamente, e aí ele está assim invadindo as nossas vidas, né? Para todas as coisas há um meme. E aí vocês precisavam só ter essa noção básica de que a palavra meme é uma abreviação da palavra grega mimema,
que significa unidade de transmissão de cultura. Então, o meme é uma piada, de certa forma, mas ele transmite também um comportamento, uma cultura, um tipo de pensamento, uma ideologia. Tem várias coisas escondidas por trás dos memes que a gente não presta atenção no dia a dia. Mas é importante que a partir de agora vocês passem a observar, tá bom? Inclusive, se vocês acharem um meme legal, que vale a pena ser compartilhado, compartilha comigo, que eu vou gostar de saber, de ver vocês envolvidos nesse assunto, tá bom? A partir de agora, quando vocês forem, quando vocês tiverem acesso a algum meme, claro que vocês devem olhar para ele com essa leveza que o gênero textual nos traz, mas hoje vocês estão um pouco mais amadurecidos e sabem que o meme não foi criado de trás da orelha e ele não é uma coisa sem sentido e sem fundamento, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar e beijo de luz. Passei menos tempo na internet, brincando, viu? Beijo, beijo!